três trabalhos nascem muito da minha pesquisa com literatura, com escrita, apesar de terem um caminho que vai para algo menos literal. Eu sou o Ivan Grilo, eu tenho uma produção de quase 20 anos. Nos últimos 10, 12 tenho me dedicado bastante ao bronze e à escrita, e eu acho que esses trabalhos que estão sendo lançados pela Carbono são exatamente nesse foco. Se eu fosse pegar um caminho entre os três trabalhos, a gente tem um que é de fato escrita, que sai desses cadernos, dessas cartas, caminha para um segundo trabalho onde eu abordo muito mais a pausa, os pontos, e um terceiro que isso vai para uma coisa ainda mais radical, e são só dois caracteres, e o trabalho em si é o intervalo entre eles. Nessas séries específicas da Carbono, o primeiro trabalho são os Novos 5 Bálsamos Sagrados, que o primeiro trabalho que tinha esse nome nasceu de uma entrevista no Maranhão, que eram os 4 bálsamos sagrados do caminho da cura, e eu resolvi dar um novo passo nele, como se eu pudesse construir uma nova possibilidade. Então ele fala tanto de amor, quanto de mistério, quanto de tempo, quase como pedidos. O trabalho hoje também toca muito numa coisa mais etérea, numa pesquisa um pouco mais ligada à espiritualidade. São coisas que ainda talvez não apareçam tanto no trabalho ou no discurso, mas estão muito presentes na pesquisa. Tratar amor como urgência, pedir ajuda diante do mistério, manter o céu no meio do peito, delimitar as fronteiras do delírio, sussurrar sobre o tempo. É quase como se fossem pedidos ou frases para se ler sempre como mantras, assim. Esse talvez seja o trabalho mais literal dos três, mas por outro lado ele fala de coisas muito pouco palpáveis, na verdade. E o segundo trabalho nasce de uma carta, só que ao invés de trazer essa carta tão presente, tão literal, eu retiro todas as letras e mantenho só os respiros. O título dele faz referência às pausas de ar, aquele respiro que é uma coisa que eu tenho como método. Eu sempre puxo o ar na pausa. E ele se transforma numa coisa que se parece uma pauta de música. O primeiro trabalho que se parece com ele se chamava Pauta, Pausa, Silêncio. Então ele é pautado exatamente nesses lugares onde não tem as palavras. Existe um texto, mas que não aparece, então ele não está mencionado em lugar nenhum. Aparecem só essas pontuações. E o terceiro trabalho, que é o intervalo de luz entre dois mistérios, que é um nascimento e uma morte. Então eu transformo como se fosse aquela estrelinha onde a gente coloca a data do nascimento num caractere, e o de morte, que seria uma cruz, num mais. O que é bem curioso, porque isso não foi pensado, mas em discussões, inclusive com a galeria, a gente entendeu que é muito curioso de que o símbolo que seria de fim é um mais. Então ele é quase como se pudesse ter uma sequência a partir dali. O trabalho em si é o intervalo entre os dois caracteres, que é uma analogia com o espaço de tempo, o espaço de vida. Então é um trabalho que não tem uma medida determinada. Então pode ser um trabalho montado em 15 centímetros, como pode ser um trabalho montado com 4, 5, 6, 10 metros de distância entre os dois caracteres. A única coisa respeitada é que esse seja o início e aquele seja o fim, né? E eu tô bem refletindo sobre essa história de que o fim seja um mais. Não foi pensado no processo, mas que é indissociável agora. Eu tenho uma prática de escrita já há alguns anos, quase sempre num formato de cartas, quase sempre direcionados, ou algo parecido com isso. E muitas vezes dessa escrita eu destaco as frases, porque também tem uma coisa muito curiosa para mim, que é colocar isso num material que vai durar mais do que eu. Invariavelmente. É um material que se derrete, ele volta. Então é quase como se isso fosse tem um peso, né? É uma palavra simples, às vezes estou falando de mistério, de milagre, de amor, que são coisas completamente impalpáveis, mas colocando num material extremamente rígido que vem do centro da Terra, né? Uma coisa
Acho que tem esse balanço ou essa briga no trabalho.